e o Maurício Noriega, que vai se juntar aqui à nossa conversa, o Noriega que acompanha todas as modalidades, né? Quase um especialista no basquete, o Noriega vai se lembrar. O grande ídolo do Oscar Schmidt, ele sempre fazia questão de lembrar, né? Como se fosse uma criança falando do seu herói, foi o Larry Bird, né? O camisa 33 do Boston Celtics. Maurício Noriega, sempre muito bom falar com um amigo, embora hoje numa situação tão triste para o esporte brasileiro, um dia realmente melancólico para todos nós. Nori, boa tarde. Boa tarde, Tomás, Alvarez, a todos, né? Que dia triste, né? Para quem gosta do esporte. Falar sobre o Oscar é falar um pouco sobre a história do esporte brasileiro, do basquete brasileiro. Eu tenho algumas situações que eu tenho muito orgulho de ter participado e vivido. Por exemplo, quando o Sport Clube Sírio foi campeão mundial de clubes da Copa William Jones, em 1979, no ginásio do Ibirapuera, ganhando do Bosna, da antiga Iugoslávia. Eu sou um dos meninos, na época com 11, 12 anos, um dos que invadem a quadra para festejar. Essa conquista histórica do basquete brasileiro foi narrada pelo meu pai, na época, pela TV Cultura, eu estava lá acompanhando, e ali o Brasil conhece o Oscar, né? O Oscar, o Marcel, mas principalmente o Oscar, fica muito marcado aquilo pelo choro dele, compulsivo após a vitória. E depois tem tanta coisa do Oscar pela seleção brasileira, né? O fato de ele ter descartado jogar na NBA, na Liga Profissional Norte-Americana, porque naquele momento ele teria que abrir mão da seleção brasileira e por causa disso ele não fez uma carreira que eu acho que seria muito bem sucedida na seleção brasileira. Eu estou vendo as imagens aí ao fundo do jogo do Brasil contra o time dos sonhos dos Estados Unidos em 92. Eu estava nesse jogo trabalhando como repórter na Olimpíada e eu me lembro de ver os colegas jornalistas americanos assistindo os jogos da seleção brasileira na Olimpíada de Barcelona e eles paravam para ver os jogos do Brasil por causa do Oscar. E todos faziam questão de dizer ali na frente dos colegas brasileiros que o Oscar era o jogador favorito deles, né? Quer dizer, assim, é muito triste pelo respeito que eu tenho pela família, né? Num momento de dor, né? Nós não tivemos ainda manifestações em nota oficial da família, tudo. Então a gente procura ser mais reservado em relação a isso, mas exaltar o que o Oscar representa para o basquete e para o esporte brasileiro é obrigação nossa, Tomás. Sem dúvida, indiscutivelmente. A gente até falava um pouquinho antes aqui, Noriega, sobre o Oscar ter sido o melhor jogador da nossa história. Eu lembrei do Vladimir Marques, que recentemente nos deixou, e a comparação é muito difícil, né, pela mudança, né, de geração, mudança de tempos no basquete, como é difícil qualquer comparação nas outras modalidades. Agora, independentemente de quem possa ter jogado mais, de quem possa ter sido mais influente na sua época, o carisma do Oscar, né, deixa o Oscar à frente de qualquer outro nome do nosso basquetebol brasileiro, porque o Oscar, dentro e fora da quadra, era muito midiático, era um jogador de muito carisma, era um jogador que chamava muito a atenção da torcida, diferente, que vibrava com os torcedores, que era diferente. Nossa, é uma lacuna aí que transcende o basquetebol e mesmo o esporte brasileiro. O Oscar, ele criou, eu acho que ele, não posso dizer que ele criou, mas ele espalhou pelo mundo um jeito diferente de jogar basquete, né? A partir do momento do advento da linha dos 3 metros, né? Ele é um jogador com um aproveitamento absurdo, né? Isso ele sempre destacou nas entrevistas, né? Que ele treinava muito, absurdamente isso, e ele marcou época, inclusive, jogando no basquete da Itália, né? E assim, os grandes momentos do basquete brasileiro, desta nova geração, né? A gente não pode esquecer que o Brasil foi bicampeão mundial de basquete em 1959, 1963, a geração do Vladimir Marques, do Amaury Passos, Rosa Branca, toda essa turma, esses gênios do basquete, mas essa geração ficou muito marcada pela vitória nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, né? Indianápolis é a avenida aqui de São Paulo. Indianápolis, ele foi o motor daquela virada incrível sobre os Estados Unidos, que deu no New York Times, foi capa do New York Times,
o Brasil ganhando dos Estados Unidos na terra do basquete, em Indianápolis, né? Então, acho que ele tem uma forma de atuar que remete muito ao que o brasileiro gosta do esporte, né? Da agressividade, da ofensividade, num paralelo com o futebol, né? Fazer muitos gols, e ele fazia muitos pontos, né? Assim, um gênio, indiscutivelmente um gênio do basquete. E eu me recordo, Tomás, que há 1 ou 2 anos nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Oscar na então Transamérica, hoje TMC, no estúdio ali, ele bem divertido, recordando coisas, fazendo piada, né? É isso aí. A gente recebe aqui nos estúdios também com muita alegria. Pois não, Alvarez, pois não. Eu ia falar isso, que já tem o Benjamin para entrar aí com a gente aí. É isso aí. Pra gente. Uma alegria ter o Benja aqui, mas também, assim como eu falei pro Nori, né? Pena, Benja, você tá aqui nos visitando num dia tão triste pro esporte brasileiro. Mas é muito acima de um ídolo, né? Eu vou falar, parece pouco, né? O nosso grande ídolo Oscar se foi. É muito acima disso, Benja. Bom, boa tarde, Tomás. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alvarez. Eu tô simplesmente desolado. A gente tava numa reunião agora na TMC e alguém falou, eu tomei um susto, cara. Eu adorava o Oscar. Eu tinha uma relação com o Oscar Schmidt legal pra caramba. Inclusive no meu primeiro programa no Fox Sports, o Aqui com o Benji, que era meu programa de entrevista, eu fiz questão, o número 1, a estreia foi com o Oscar. O Oscar foi no meu podcast também. Você lembra a impressão que você teve dele, a primeira vez que esteve com ele, Benji? Você lembra da impressão que ele te deixou? A melhor possível, cara. Inclusive, vou ser sincero pra você, muitas vezes a gente falava, pô, o Oscar é um cara difícil, quando o Oscar não gosta de alguém e tal. Eu com o Oscar tinha uma relação incrível. Ele era um cara super receptivo, simpático, carismático, bem-humorado. Adorava futebol. Cara, eu tô assim, simplesmente desolado. E eu me lembro no meu programa de estreia, e o Oscar falava pra mim, falou uma vez numa entrevista pra mim, nenhuma mulher entra no meu carro. Eu não dou carona pra nenhuma mulher. Só uma mulher pode entrar no meu carro sem ser a minha esposa. A rainha Hortência. E aí eu ligava pra Hortência, que a Hortência é minha amigona, Alvarez, falava assim, pô, rainha, só você entra. Eu ligava em vídeo com o Oscar e tal. Aí a Hortência falava, só eu. Então, primeiro, é um gênio, né? Ele falava também outra coisa pra mim que era muito legal, que ele tinha o apelido de Mão Santa, né? E ele falava assim, pô, mas vocês acham que esse apelido é de graça? Sabe quantas horas eu fico na quadra treinando? O Mão Santa não é de graça. Cara, assim, o Brasil perdeu. E uma das coisas memoráveis dele, que às vezes eu entro no YouTube e posso assistir de novo, foi o discurso do Larry Bird. Sensacional. Vocês lembram disso? Sensacional. No Hall da Fama. Quando ele, Oscar, é homenageado, né? E aí ele cita o Larry Bird.